Queridos irmãos, dando sequência no vídeo 32. Olha a outra pergunta 201 do Livro dos Espíritos. Eu ainda dou mastigada até o número, 201 pergunta. Se você quiser acompanhar. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Uma mulher nesta existência pode, numa próxima existência, vir a ser um homem? Resposta: de certo, os espíritos que animam os homens e as mulheres, de certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Gente, quem pensa contrário é porque é ignorante. Quem pensa contrário é ignorante. Por quê? Porque a evolução independe do sexo feminino ou masculino, independe do espírito em processo de evolução através das reencarnações. A partir do momento que Deus nos criou simples e ignorante, dali em diante nós nos encontramos em processo de evolução. E qual o problema em nascer homem? Você, mulher, que já nasceu 1000 vezes mulher, qual o problema de nascer mulher, homem que já mulher que já nasceu 1000 vezes mulher, homem que já nasceu 1000 vezes homem? Qual o problema de nascer inverso? Eu não, Deus me livre. Isso é ignorância. Isso é falta de conhecimento das leis de Deus. É falta de conhecimento das leis de Deus. A pessoa que pensa assim é porque não tem conhecimento nenhum. Ou você acha que você nunca vai experimentar. Depois que você evoluiu na condição de homem, você não vai experimentar aquele período feminino. Vice-versa, você não vai experimentar aquele momento masculino. Ô, gente, a evolução se faz experimentando-se tudo. Não é você seguir só como homem, não. Isso aí chama-se Karl Marx. Abandone o espiritismo. Quem pensa assim, eu não reencarno como mulher. Deus que me livre. Oa. Abandone o espiritismo, abandone Kardec e siga a metodologia de Karl Marx, o machismo. Abandone, porque se você pensa do jeito que você pensa, é porque você ainda é um Karl Marx. Você não aprendeu nada de Kardec até hoje. Não aprendeu. Porque se você tivesse aprendido, você ia entender que tudo faz parte do processo evolutivo. E outra, nascer ou não nascer, mulher e homem, não depende de nós. Isso não depende, graças a Deus. Porque se dependesse, nós estaríamos, vou usar um termo pejorativo, estaríamos ferrados. E não depende. A espiritualidade chega e fala assim, ó, Luiz Antônio, pois não, você já reencarnou já 800 vezes como homem. Agora você vai nascer 800 vezes como mulher. Pois não. Ah, eu não quero. Mas já está pronta a programação, você vai nascer como mulher. Ah, mas eu não quero. E enfia eu lá na reencarnação e pronto. Você entendeu? Agora tem muitas questões aí, gente, que nós vamos tratar em outros assuntos. Você entendeu? Tem aquelas questões do homossexualismo, das nossas irmãs que são lésbicas. Você entendeu? Que tá tudo incluído nesse tema. Sabe? Mas nós vamos deixar para tratar no outro tema, porque entra, mas não entra nesse assunto aqui agora.
Entendeu? O tema aqui agora é: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Dê certo. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. São os mesmos. Gente, nós só não reencarnamos como macaco, como onça, como leão. Agora, isso é simbólico, viu? Porque como jiboia a gente nasce. A gente nasce. Ainda mais aquele tipo de jiboia que eu já falei. Que morde no bolso e no pescoço da pessoa. Bípede. Isso é psicologia. Mas é a psicologia na brincadeira. Mas nasce, viu? Tomemos cuidado, homem, tomemos cuidado, mulher. Mas nós não retornamos ao corpo de animal. Você entendeu? Que é a mentepsicose. Mentepsicose chama. Reencarnar um homem, reencarnar no corpo de um animal. Isso não acontece. Mas que nós, homem, reencarnamos no corpo futuramente que programado de mulher e mulher reencarna-se em corpo de homem. Reencarna. Qual o problema? Olha, qual o problema? Eu não vejo problema nenhum. Eu não vejo. As pessoas falam mal de homem com homem, eu não vejo problema nenhum. Sabe por que eu não vejo problema nenhum? Porque eu tenho conhecimento do porquê que isso acontece. Agora, se eu não tivesse conhecimento, eu ia descer a lenha. Mas por que eu não desço a lenha? Porque quem sou eu para acusar alguém? E outra, eu tenho conhecimento do porquê que um homem se relaciona com o outro. Só que não vou explicar agora. Eu tenho conhecimento do porquê que uma mulher se relaciona com outra mulher. Para mim é normal, sabe por quê? Porque eu tenho conhecimento. E aí Jesus ainda nos diz, quem tem pecado atira a primeira pedra. E quem sou eu para poder acusar alguém? Não. Todo mundo está certo no nível evolutivo que se encontra. Por isso que nós temos é que nos conter. Você está com vontade de beber uma pinguinha hoje? Você sabe qual é a pinguinha que eu estou falando, né? Pescou, né? Você está com vontade de se arrumar hoje, tomar um vinzinho, tomar uma pinguinha, uma cervejinha, para esquentar os hormônios, tá? Você quer que eu te ensine uma coisa? Isso é psicologia. Quer que eu te ensine uma coisa? Prepara uns 5 litros de chá de erva cidreira, de alfavaca, bem quente. E pega uns 10 pães e chama alguém da família. Na hora que você estiver se sentindo aquele vulcão que está próximo a entrar em erupção. Aí eu não vou aguentar. Hoje é hoje. Hoje é hoje. Tanto o homem quanto a mulher, viu? Não estou falando de ninguém, não. Vai distribuir pão, vai distribuir chazinho quentinho para esses que dormem na rua. E esses que estão aí na rua são oportunidades para que não venhamos a cometer mais deslize além do que nós já cometemos. Eles estão lá, mas para que nós possamos cuidar deles. Cuidemos deles. Olha, eu me sinto assim tão feliz, entendeu? Eu não pude fazer tudo por ele, porque uma que ele não deixava. Mas recentemente, em São Sebastião do Paraíso, desencarnou, né? Um senhor que ficava ali próximo à Praça do Cristo Rei. Ele era tão conhecido, mas tão conhecido que se você falasse assim, no senhor
que dorme na Praça do Cristo Rei, um barbudo de barba branca, aquele homem, eu acho que se candidatasse a vereador, ele ganhava. Porque até os cachorros conheciam ele. Porque os cachorros ficavam ali para ganhar restinho de comida. Eu tive tanta oportunidade de levar pão com chocolate e leite para aquele homem. Mas tanta oportunidade. E eu levei. Sabe? 1 ano, 2 anos, eu levei. Então a gente tem que procurar fazer pelo outro enquanto ele está no corpo físico. Não sei como eles se encontram no plano espiritual, mas isso nós não temos que nos preocupar. Porque quem no plano espiritual se encontra, cuida de quem de lá se está. Nós temos que nos preocupar com quem está no plano físico. E eu garanto que o que eu pude fazer por ele, eu fiz. O mínimo, mas eu fiz. E eu fico imaginando como depois que ele tomava aquele leite com chocolate quente e comia aquele pão, e ele sempre me dizia, eu falava para ele, você quer 2 pão? Eu falava assim, não, 1 só. Porque tem pessoas mais necessitadas do que eu. Mesmo naquelas condições, ele era honesto. E como ele não se sentia, né, depois que enchia a barriga, tomar aquele leite quente, porque o leite com chocolate e açúcar, ele é glicose, gente. Um médico que me disse isso. Ele se transforma em glicose. E para aquela pessoa que tem o vício da bebida, aquilo ali fortalece o organismo. E ele pode não desencarnar na madrugada. Porque, gente, não tem coisa mais triste que dormir embaixo de uma árvore, sem agasalho nenhum, coberto só por um papelão. A madrugada dói. A madrugada dói. Então, perante a contabilidade divina, esses que foram alcoólatras, pode ser que às vezes eles nem respondem. Sabe por quê? Porque eles tomam aquela bebida para poder amenizar um pouco o sofrimento da madrugada. Então, se fosse assim, todo mundo que mora na Rússia e na Alemanha estariam no inferno. Porque aquela região lá, a maior parte do ano, é congelada. E outros países. Então, como que eles fazem para poder se livrar um pouco do frio? Eles tomam vodka e outras bebidas que existem lá para esquentar. Então, o que importa é a intenção. Eu estou bebendo para poder aliviar o frio que está me matando. Agora, nós aqui não tem essa desculpa não, viu? Não vai pensar que... Eu já estou lendo seu pensamento. Não vai pensar que aqui, porque tá calor e você vai beber para esfriar, que não tem desculpa. Vai tomar água gelada. Vai tomar água gelada. Em vez de você tomar uma gelada, vai tomar água gelada. E não tem nada desse negócio de saborear vinho, não. Compra esse suco, chama quisuco de uva, e faz o quisuco de uva e bebe pensando que você está tomando um Chateau do Valier, um vinho de primeira. É a intenção, seu primitivo. Continuando aqui, né? Porque depois nós vamos entrar no outro tema que é parentesco, filiação. Mas por enquanto é sexo. Sexo, por enquanto ainda é sexo nos espíritos. Quando errante, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Veja bem, perguntar de novo, Kardec. Quando errante, quando o espírito errante
totalmente primitivo, errante, que prefere o espírito. O que ele prefere? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E Kardec, sem responder, isso pouco importa. Deixa eu ver aqui. Isso pouco lhe importa. Eu só errei o pouco importa. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas, porque haja de passar. Ô, gente, o importante é as provas as quais o espírito tem que passar. Não é uma questão assim de ser homem ou de ser mulher. Você entendeu? Os dois evoluem. Agora nós temos que convir que a mulher é mais evoluída que o homem. Principalmente em matéria de sentimento de amor. A mulher é mais evoluída. O Karl Marx, que ainda reside no íntimo da humanidade, é que não permite. Me desculpe, mas já é muito tarde, então cansa, né? Mas é um cansaço gostoso de um trabalho cumprido com responsabilidade. Então, a mulher é dotada de mais amor. Então, o brucutu, o primitivo homem, ele tem que abraçar a oportunidade de reencarnar como mulher, sim, até para uma questão assim dele se aperfeiçoar na questão que se diz sentimento de amor. Porque o amor de um pai não é como o amor de uma mãe que gerou um filho durante 9 meses. Uma mãe sofre muito mais que um pai quando um filho parte. Não venha discutir comigo choro-melo, porque sofre. Porque ela é detentora de mais amor. Mas se ela tem mais amor, ela sofre porque é primitiva. Não, gente. Não é questão de primitivismo. É uma questão de faixa evolutiva. Neste mundo qual nós vivemos, a mulher tem mais amor. Ela sofre mais. Quando num mundo mais evoluído, isso não lhe fará diferença alguma. Nem a mãe, nem o pai sofrerão. Como que eu tenho que dar tantos detalhes assim, é? Como lá nos mundos primitivos, nos hominídeos, você entendeu? Quando os seres eram dotados mais de instinto primitivo, porque não tinham lá cultura, não tinham educação, não tinham amor. E quando as feras vinham para poder comer, para devorar ali alguns hominídeos, sabe o que eles faziam, os hominídeos? Eles corriam e subiam nas árvores. Mas aqueles que não dava tempo de subir na árvore, os leões, aqueles bichos pré-históricos, vinham, ó, jantava eles, ou almoçava, né? Eu tomava café da manhã, não sei. E eles lá em cima da árvore ficavam só olhando. Só que como eles não sabiam pensar, raciocinar, eles não tinham inteligência, eles ficavam só olhando. Mas eles tinham um instinto de sobrevivência. Por isso eles corriam lá para o último galho da árvore. E ficava lá enquanto a fera não ia embora. E você acha que depois eles desciam e ficavam ali chorando a morte daquele parente dele, daquele outro hominídeo que morreu? Não. E eles não ficavam ali chorando igual essa chorantina que a gente vê de hoje em dia nos velórios, não.
E depois diz que quem é os mais evoluídos somos nós. Evoluídos simbolicamente era aqueles seres lá. Que eles olhavam ali algum resto de carcaça e nem bola dá, porque eles eram dotados do instinto. Eles mais instinto possuía que amor. O amor que nos leva a, a acordar todos os outros nossos sentimentos. O amor. Você entendeu? Aí é onde nós necessitamos ficar atento. Isso pouco lhe importa, o que o guia na escolha são as provas porque haja de passar. Aí Kardec faz um breve comentário aqui, ó. Os espíritos encarnam como homem ou como mulheres porque não tem sexo. Os espíritos não têm sexo. Se nós formos analisar, na justa regra, o espírito não tem sexo. A condição evolutiva que ele se encontra é que o leva a sentir naquela materialização perispiritual, materializado naqueles órgãos genitais. E naquelas condições primitivas que se encontra, nas regiões umbralinas ou em determinadas colônias primitivas, onde eles mantêm aqueles órgãos genitais atuando como homem ou como mulher. Mas o espírito, de um certo nível para cima, ele não tem sexo nem masculino e nem feminino. Visto que lhes cumpre progredir em tudo. Progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona aprovações e deveres especiais, e, com isso, ensejo de ganharem experiências. Aquele que só, como homem encarnasse, só saberia o que sabe os homens. Você viu só? Você quer um dia, você quer entender aquela questão de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim? Então, aceite os desígnios das leis de Deus. Procure nascer milhões de vezes como homem, milhões de vezes como mulher, milhões de vezes diversas, aversas nas desigualdades. Pobre, rico, pobre de conhecimento, pobre de riqueza, rico de conhecimento, rico de falta de conhecimento. A desigualdade é que motiva o ser a evolução. A desigualdade é você experimentar. Por isso que chama-se prova e expiações. O que é prova? Prova é o mesmo que você dizer assim: você aceita um golinho desse vinho aqui? Põe só um golinho para me provar. E ele põe só um golinho para você provar. Mas que vinho doce, hein? Mas que vinho amargo. Expiação. Você vai expiar aquilo que você cometeu com outra pessoa, não necessitando ser aquela expiação através da dor, e sim através do amor, onde você deixa de expiar da mesma forma como você cometeu e vindo a resgatar aquele débito através de boas ações, de boas atitudes, mesmo sabendo que você não é isentado do mínimo, do máximo que você cometeu. Eita, meu Deus do céu! Vamos para o próximo vídeo.